Boa noite, Antônio Marcos. Seja bem-vindo, meu irmão. Estou só aguardando a nossa companheira entrar ao vivo para a gente fazer a prece inicial. Boa noite, Salvino. Seja bem-vindo, meu irmão Salvino. Edson, seja bem-vindo, Edson. Só está faltando Grícia aparecer. Olha, 16, entendeu? Está faltando Grícia, gente. Boa noite, meu amigo, irmão Salvino. Boa noite, Edson. Boa noite a todos. A nossa irmã Grícia vai entrar pelo Instagram dela ou é pelo do Madre Teresa? Márcia, nossa irmã Márcia lá do Nova Luz. Oi, Márcia, seja bem-vinda, Márcia. Salvino, eu acho que eu vou sair e conversar com Glícia pelo WhatsApp para saber o motivo. Opa, já apareceu Glícia. Bota o ventilador mais para você. O ventilador. Boa noite. Boa noite, tudo bom, minha irmã? Tudo bom, meu amigo? Como está? Graças a Deus. Melhor agora que está dando tudo certo a conexão. Tá, agora sim. Internet abençoada, né, meu irmão? É assim mesmo. Vamos confiar, né? Exatamente. Então, boa Então, noite eu a já todos que estão chegando, sejam bem-vindos. sejam todos Nick, né? Nikele Viviane. Seja bem-vindo, Seja Michele. bem-vindo, Nikele. Pessoal, como eu já avisei anteriormente e falei antes disso com a nossa irmã Grícia, nós vamos escutar a prece hoje cantada. Linda, maravilhosa a prece. Ana Carla, bem-vinda. Então, como a gente costuma fazer, né, na Casa Espírita Madre Teresa de Calcutá, a gente sempre inicia com a prece e com a música, não é isso? E uma das marcas também é a oração de São Miguel. Então, a todos que vão entrando, sejam todos bem-vindos. E nosso amigo Marcos vai colocar a música. E eu peço a vocês que vamos Quem nos quiser, concentrar. quem quiser acompanhar mentalmente, né, Grícia? Fica à É, vontade. exatamente, acompanhar, fechar os nossos olhos e acompanhar a letra da música pedindo proteção a São Miguel. Pronto, vamos começar, pessoal. São Miguel, chefe dos anjos das rainhas do céu, dá-me tua força, dá-me fé pra prosseguir este caminho que escolhi. Ai, São Miguel, chefe dos anjos das rainhas do céu, dá-me tua força, dá-me fé
das tuas flores com carinho, cuidar, sementes boas vou plantar. Meu São Miguel, em teu jardim peço licença guardar das tuas flores com carinho, cuidar, sementes boas vou plantar. Meu São Miguel, aqui agora eu faço a consacração. Dá-me coragem, Senhor, para cumprir o meu São Miguel. Aqui agora eu faço a consacração. Dá-me coragem, Senhor, para cumprir o meu São Miguel. Que a vossa graça se expanda e ao mundo inteiro possa e aqui eu faço um oração. Que a vossa graça se expanda e ao mundo inteiro possa e aqui eu faço um oração. Quero a frente pra me defender. Quero a paz para me proteger. Quero a estrela pra me acompanhar. Quero a base pra me sustentar. Quero a frente pra me defender. Quero a paz para me proteger. Quero a estrela pra me acompanhar. Quero a base pra me sustentar. Quero a usina pra me iluminar. Quero São Miguel onde quer que eu vá. Vosso amor, eu peço por favor, protegei-me aqui em todo lugar. São Miguel, usina pra me iluminar. São Miguel onde quer que eu vá. Vosso amor, eu peço por favor, protegei-me aí em todo lugar. Pronto, Graças a Deus, né? graças a Deus. Então, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai estudar hoje algumas instruções sobre Mateus, capítulo 5, versículo 5, certo? Quem está nos ouvindo pode dar o feedback, dizer como é que está o som, o áudio aí, se a voz está bem, está baixinha. Vocês podem dar esse feedback para a gente e antes da gente começar, né? Então, vamos iniciar o Evangelho sobre a paciência. Está no capítulo 9, né? O item 7, que fala sobre a paciência. E a parte de Mateus que fala o seguinte: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Obrigada, Edson. Edson deu o retorno dizendo que está ótimo, que está bem sim, né?
Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. E aí a gente retira a palavra brandura, né? Daí. E aí o 2 diz: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Também em Mateus, só que capítulo 9. E aí a gente vem para a paciência. Por que que eu iniciei? Eu iniciei com a leitura da parte do Evangelho de Mateus, que é para a gente poder se situar, irmão Marcos, né, com a questão do tema de hoje. E o tema de hoje é a paciência. Um dos evangelhos mais, assim, um dos mais tocantes com relação à minha pessoa. Sempre quando eu peço iluminação divina, quando eu peço alguma mensagem e eu abro o evangelho, sempre esse evangelho é constante. E eu sempre medito muito acerca das palavras dele na minha vida. E aí hoje a gente vem trazendo esse estudo para vocês, para todos nós, aliás, não é isso? Então, começa dizendo o seguinte: a paciência. Ô, Cristo, A paciência, a dor, começa dizendo assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para agora no céu. Então o Evangelho já começa trazendo para a gente uma reflexão e que a gente pense, a gente reflita sobre a dor, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mas de que forma essa dor é uma bênção? Porque toda dor dói. A dor traz angústia, a dor traz aflição, traz a falta de paz. Algumas vezes nos consome, não é isso, irmão? Porque então a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E continua dizendo que não vos aflijais, pois quando sofreres, mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso. Quando sofrer, bendizer a Deus. Aí as pessoas ficam querendo compreender. Por que bendizer a Deus? Porque Ele vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. E aí a gente vai entender um pouco essa questão da dor. seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Nós estamos fazendo estudo do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E a gente, nesse instante, está falando sobre a paciência. Então, por que a questão da dor, né? Então, eu diria que sobre a terra nós teremos aflições. E a dor só vem, Marcos, quando nós somos contrariados. A dor só vem quando a gente vai de encontro, quando aquilo é contrário ao nosso ego, é contrário ao nosso desejo, é contrário à nossa vontade, ou contrário a qualquer outra circunstância. Na maioria das vezes, a gente sente a dor porque a gente quer ser Deus. A gente sofre de uma síndrome terrível, que é a síndrome de querer ser Deus, de querer saber das coisas, de querer determinar o tempo certo para cada coisa, de escolher para nós aquilo que a gente acha que é e deve ser, deve acontecer, e não confia nos desígnios divinos. Então, cada vez que algo contrário à nossa vontade, ou algo que foge ao nosso controle aparece na nossa vida, a gente sofre. E esse sofrimento gera essa dor. E aí o que acontece? Eu sempre digo que a dor é necessário para que haja transformação. E aí eu sempre, quando a gente fala nessa questão de dor, eu lembro, e eu vou dizer para vocês, a gente fazendo aqui uma alegoria ao milho de pipoca. Nós temos um milho de pipoca
e a pipoca só se transforma, só sai dentro do milho, só se transforma na pipoca. Depois que ele passa por um calor muito grande, que ele passa por uma circunstância assim que oprime, comprime, e aí ele explode e se transforma na pipoca. Então, cada vez que a gente pensa na dor, a gente tem que pensar mais ou menos assim. A dor, na realidade, é uma transformação. E essa transformação, na maioria das vezes, eu diria quase todas elas, é para o nosso bem. É para que a gente mude alguma atitude nossa. É para que a gente mude algum comportamento nosso. É para que a gente mude algo que a gente pensa sobre o outro, ou sobre a vida, ou sobre nós mesmos. Então, essa questão, quando diz assim que a dor é uma bênção, que Deus envia aos seus eleitos, é justamente para isso. Para que a gente entenda o tempo de Deus. Para que a gente compreenda que quem decide as coisas na nossa vida, ou na vida das outras pessoas, não somos nós. Existe uma força maior que rege tudo isso. E são os desígnios de Deus. E como agir diante dos desígnios de Deus? Como agir diante de algo que nos magoa, de algo que nos machuca, de algo que nos constrange? Ora, a gente sempre diz, tem que buscar, diante desse momento, a gente tem que buscar algo nesse turbilhão, desse sofrimento, dessa dor que a gente está sentindo, algo que sirva para uma transformação nossa. Buscar dentro da dor algo que nos console. Então, normalmente a gente vê a dor, por exemplo, como algo que a gente precisa mudar ou algo que a gente precisa aprender. Então, a dor seria uma prova. Uma prova que é necessária para que a gente passe, para que a gente aprenda alguma coisa. Assim como o milho de pipoca, que tem que passar pelo calor no fogo para se transformar, nós também, em inúmeras circunstâncias da vida, temos que passar por provas para que a gente se transforme. E muitas vezes essa transformação é para algo bom, porque muitas vezes a gente muda alguma coisa no nosso caráter. A gente muda a forma como a gente vê as pessoas, ou a gente muda a forma como a gente vê a gente mesmo, nós mesmos, a forma de ver a nós mesmos. Então, quando fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, é porque essa dor vem para nos ensinar. E aí a gente sempre diz no nosso meio, por exemplo, que existem duas formas de transformação. Duas formas da gente evoluir, duas formas de se melhorar. E aí todo mundo já conhece porque até rimam elas duas. Boa noite, Claudinha, seja bem-vinda, viu? O Isabel também Fernandes, bem-vinda. Existem duas formas para que a gente mude. Uma é pelo amor. A mudança, quando vem pelo amor, ela traz suavidade, ela traz tranquilidade. É tudo zen, é tudo calmo, é tudo tranquilo. Mas muitas vezes a gente não escolhe esse caminho, né? Na maioria das vezes, a gente muda mesmo é pela dor. A Jana Carla, tudo bom, meu amor? Bem-vinda. A gente muda pela pancada da vida. A gente muda, né, pelas dificuldades. Então, somos nós que escolhemos esse caminho. Não adianta se revoltar. Não adianta rebeldia. O caminho da dor, muitas vezes somos nós que escolhemos pela forma como a gente encara a vida, as nossas escolhas, por exemplo, né? E aí, Marcos, você quer fazer alguma colocação, meu irmão? Não, eu estou observando aqui se alguém faz alguma pergunta para você, viu? Tá certo, tá certo. Melina Maria, bem-vinda, Melina. Então, nós vamos continuar o estudo quando continua dizendo, sede pacientes. A paciência é também uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Aline Vitória, bem-vinda. Então, sede paciente. A paciência é também uma caridade.
Aí a gente chega na palavra tão falada entre nós, que é a questão da caridade, que nada mais é de que o amor colocado em prática. E aí a, Eu que- bem vi. e aí a questão, a gente vê, a gente agora vai igualar, equiparar e colocar paciência e caridade no mesmo patamar, certo? Paciência e caridade como se fossem virtudes irmãs, virtudes iguais. E o que é então essa questão da paciência? A questão da paciência é entender o tempo de Deus na nossa vida. E entender que o tempo de Deus na nossa vida é diferente, por exemplo, do tempo de Deus. O tempo de Deus na minha vida é diferente do tempo de Deus na vida de Marcos. É diferente do tempo de Deus na vida de Maria Freitas, que entrou agora. Cada um de nós tem o tempo. E o que é que a gente faz como ser humano? Olha, como ser humano, nós temos a mania indescritível de querer se comparar aos outros, de querer achar, exato, de querer achar que acontece uma coisa com a outra pessoa e que ainda não aconteceu com a gente. Vou citar um exemplo, por exemplo, alguém passa num concurso, consegue um emprego, alguém casa, alguém é mãe, alguém termina uma faculdade. E a gente, com essa mania triste de se comparar ao outro, a gente quer que a nossa vida aconteça no mesmo tempo da vida do outro. E isso gera dor, gera angústia, gera revolta. E aí o evangelho de hoje nos traz para que a gente pense que ter paciência é entender o tempo de Deus na nossa vida. Já E este, preparei. e este tempo de Deus, a gente tem que, quer dizer para a gente o seguinte, quando a gente aceita o tempo de Deus na nossa vida, a gente confia. Olhe, meus irmãos, e essa confiança não pode ser vacilante. É assim, Ouvi, diga, Marcos, pode falar. interessante, eu vou fazer uma observação em cima dessa fala que você está falando, o tempo de Deus. Minha irmã, ela tem esse hábito de falar o tempo de Deus, não sabe? Ela disse para mim, Marcos, nós temos um tempo e Deus tem outro para nós. Aí nem sempre o nosso tempo é o mesmo de Deus. E aí a gente tem que aceitar o tempo de Deus. Mas ainda é interessante que você está falando do mesmo jeito dela. Pois é, amigo. E aí, a gente aceitando o tempo de Deus, a gente leva a vida com mais confiança, com mais positividade, porque a gente não se revolta com pouca coisa. Olha, no dia a dia das pessoas, as pessoas se revoltam com pequenas coisas. Às vezes, quando marcam um compromisso para tal hora e se atrasa, o compromisso não dá certo, já gera uma revolta, um estresse, uma angústia. Ora, se não aconteceu, é porque não era para acontecer naquela hora e ponto. Se atrasou, é porque era para atrasar e ponto. Boa Então, noite, Fernanda. Fernanda, boa noite, É, Fernanda. Então, Fernanda de lá. a gente vai ter que aprender essa paciência e esse entender o tempo de Deus, é compreender o fluxo da nossa vida. Que não, olha, gente, tentar trazer a vida no controle, segurando as rédeas de tudo que acontece na nossa vida, só gera sofrimento. Então a gente tem que entender o fluxo da vida, de como as coisas acontecem, de como as coisas fluem. E dessa forma a gente pode começar o dia e terminar esse mesmo dia sem muita angústia, sem muita agonia, entende? Porque a gente vai entender, por exemplo, que na nossa vida nós temos altos e baixos. Vai ter dia que as coisas vão ser a mil maravilha. Vai ter dia que cada coisa vai trazendo uma outra mais difícil ainda. E faz parte daquela aprendizagem, faz parte daquele dia. E aí, consequentemente, a gente tem que aprender a confiar em Deus. E essa confiança vem de onde, meus irmãos? A confiança em Deus, ela vem da fé, que ultimamente tem sido posto em xeque. Porque a fé não é algo que tem a ver com religião. A fé não é diferenciada pela religião. A fé é algo espiritual, é algo que vem de dentro.
significa a conexão que você tem com Deus, a conexão que você tem com os seus irmãos. Então, por isso, é necessário que a gente pense acerca disso. Acerca de, eu tenho uma fé vacilante, como é a minha fé? Eu tenho uma fé que bastou o transporte que eu ia pegar, atrasar 10 minutos, e eu já acho que as coisas não vão dar certo. Bastou eu tentar uma vez o emprego, não dá certo, eu já desanimo e acho que aquilo não é para mim. Ou muitas vezes, o que é pior, as pessoas reclamam e acham que Deus vai estar castigando por alguma coisa, porque não consegue as coisas que querem na hora que querem. Veja, na verdade, nós somos ainda pequenas crianças mimadas, diante da realidade que nós temos. E aí o Evangelho nos convida, mas nos convida veementemente a entender que a paciência é esperar pelo tempo de Deus em nossas vidas. É trabalhar cada dia mais a confiança. A confiança no porvir. Faça a sua parte hoje, o amanhã pertence a Deus. E trabalhar também a nossa fé. Diante dessa realidade que nós estamos vivendo, Marcos, isolamento social, muitas mortes, muitos desencarnes, muitas pessoas angustiadas, muito sofrimento para alguns sobre a Terra. É preciso que a gente sempre se questione aonde está fixada a nossa fé. E aí, observando tudo isso, a gente tem que ter, por exemplo, a paciência. A paciência de quê? De construir dias melhores. A paciência de esperar por dias melhores. A paciência de trabalhar por dias melhores. A paciência de nos transformar em seres humanos melhores. Tem uma música de Jota Quest que eu gosto muito, e ela para mim é como se fosse um mantra, que fala que nós estamos esperando dias melhores. Então a nossa fé e a nossa paciência deve se pautar nisso. Hoje, olhando a nossa realidade, a gente pode até imaginar que nada disso faz sentido. Mas é como se nós estivéssemos fazendo uma grande faxina, sabe? Que é preciso tudo vir à tona, na política, na economia, em diversas áreas, na religião, em inúmeras coisas, para que a gente possa, para que essas coisas possam se transformar. E este momento requer de nós o quê? Paciência. Paciência em quê? Esperar o tempo de Deus. Paciência em confiar. Olha para a direita, muitas pessoas acham que nós só temos problemas. Olha para a esquerda, Viviane, Patrícia, sejam bem-vindas. Então a gente olha a nossa realidade, a gente olha ao nosso redor, e algumas pessoas vão pensar que só tem problemas. E quando na realidade, esses problemas, eles estão vindo para trazer novas soluções. Né? Nossa amiga Ana Carla fez um comentário aí, Marcos, você consegue ler? Olha, Ana Carla fez um comentário aqui. A dor só chega quando o amor não chega antes. Muito bem, Ana Carla. A dor só chega quando o amor não chega antes, né? E aí, se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. Aí tem até uma frase de Chico Xavier que diz assim que a dor não é mais do que o amor que adoeceu, né? E aí a gente vai pensando isso na nossa vida. E aí a gente comparou, por exemplo, paciência e caridade, né? E o Evangelho, ele traz uma mensagem grandiosa para a gente, quando ele fala assim, a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Oi, Sebastião, seja bem-vindo. Oi, Sebastião, tudo bom? Então, qual é a caridade mais meritória? É a gente ajudar materialmente alguém? Essa é a mais fácil que tem, Marcos. Posso ajudar meu irmão materialmente falando?
mas eu não preciso chegar perto, eu não preciso abraçar, eu não preciso conviver com ele. Eu encontrando na rua posso fazer que não, posso até fingir que não o conheço, entende? E o Evangelho traz hoje para a gente uma caridade de uma forma mais diferenciada, que traz um norte, entende? Dessa caridade que a gente precisa ter nos dias de hoje, que é uma bem mais meritória e, consequentemente, mais difícil de ser feita. Perdoar, veja só, viu, irmãos? Perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Essa é a caridade que se espera de nós. O perdão. Mas não é um simples perdão. Perdoar aquelas pessoas que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumento dos nossos sofrimentos. Aquelas mais difíceis. A gente pode até dizer assim, aquele calo no nosso pé, aquela pessoa ranzinza, azeda, aquela pessoa que nos tira do sério, aquela pessoa difícil de convivência que a gente deve ter encontrar no trabalho, em casa, na família, na casa espírita, na igreja, em qualquer outro lugar. Então, que a gente pense que essa pessoa de difícil convivência, essa pessoa que tira a sua paciência, essa pessoa que lhe tira do eixo, essa pessoa que lhe tira a paz, digamos assim, é justamente aquela pessoa que você tem que perdoar cada dia mais. É essa caridade que Cristo quer de nós. Que a gente perdoe esse tipo de pessoa. Ora, a gente conviver com os iguais é maravilhoso. Difícil é conviver com quem não concorda com o que a gente pensa, com pessoas totalmente diferentes. Eu acho que Edson fez um comentário. Leia aí, amigo. Quando conseguimos um caminho equivocado, a dor chega para nos colocar de volta no caminho reto. É quando insistimos no erro. Ele pergunta a você, É. Então, o que dói? Eu sempre digo assim, hoje em dia, na nossa realidade, nós vamos muito no caminho contrário àquele que nosso espírito nos pede. Se a gente achar que a gente veio para a Terra para trabalhar, para pagar conta, para passar por aqui, só amanheceu, trabalhou, pagou conta, foi dormir. Amanheceu, essa rotina, essa coisa assim, a gente vai perceber que é nessa hora que o sofrimento chega. Porque a gente tem que se voltar para dentro. A gente tem que nos conhecer. A gente tem que entender, por exemplo, que nós somos seres espirituais numa experiência material. Nós somos espíritos em um corpo e não o contrário, né? Então, se nós somos espíritos em um corpo, uma hora ou outra a nossa consciência vai nos pedir conta disso. Que veio fazer na Terra afinal? Uma das coisas mais belas da doutrina espírita, daqui a pouco você lê o comentário, Marcos, mas eu vou dizer, é que a gente consegue compreender, por exemplo, de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui na Terra e para onde eu vou. Respostas. De onde eu vim? Do mundo espiritual. O que é que eu estou fazendo aqui na Terra? Buscando me melhorar a cada dia. Para onde eu vou? Novamente para o mundo espiritual. E regresso, procuro me melhorar, volto para o mundo espiritual. Então, vocês acham, analisem, que se eu tiver uma vida automática aqui sobre a Terra, nada de espiritualidade, nada de melhoria, eu mal baratei o meu tempo. Eu perdi o tempo da minha encarnação sobre a Terra. E aí é onde chega o sofrimento. O sofrimento é aquela angústia, quando você se distancia de Deus, quando você se distancia da sua verdadeira missão, quando você se distancia da sua vida espiritual. E aí, mas aí, como saber nossa missão na Terra?
É muito fácil, meus irmãos. Às vezes chegam pessoas, ei, mas vocês falam tanto de missão. Ora, se você está numa família, qual seria a sua missão na família? Amar sua família. Não é isso? É, Se você é professor, qual seria a sua missão na Terra? Ensinar os seus alunos da melhor forma possível. Então, nós temos pequeninas missões. Nem todo mundo veio Marte nessa vida. Nem todo mundo veio para mudar a humanidade. Boa noite, pessoal que está chegando. Sejam todos bem-vindos, viu? Nós estamos fazendo um estudo acerca do livro de Mateus, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, e nós estamos estudando hoje sobre a paciência. E eu estava falando, por exemplo, quando é que a dor nos distancia, a dor, na verdade, ela nos distancia de nós mesmos, daquela rota que a gente tem traçado. Então, o que que acontece com as pessoas hoje? As pessoas hoje, em sua maioria, elas se sentem angustiadas, tristes, estressadas, abatidas, sem compreender o sentido da vida. Eu acredito que cada um de nós já parou para pensar e disse, o que é que eu vim fazer na Terra? Será que eu vim só cuidar dos filhos, da casa, do trabalho? O que será que eu vim fazer? Algo latente dentro do nosso espírito faz a gente pensar sobre isso. E eu digo a vocês, meus irmãos, a gente veio também para cuidar da nossa espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, eu não estou me referindo à religião. Aliás, todas as religiões trabalham a espiritualidade. Mas é para que a gente volte para nós mesmos e trabalhe em nós questões como fé, trabalhe em nós questões como caridade, trabalhe em nós questões como perdão, amor. São questões que a gente vai trabalhando para a nossa própria evolução, para a nossa própria, paz e para a nossa própria tranquilidade. Não é isso? Então, respondendo a pergunta do irmão Edson, você tem algum comentário, Marcos? a pergunta de Fernanda é um comentário que Fernanda fez. Certo. A maior caridade vem quando reconhecemos os defeitos. É verdade, é uma caridade para conosco mesmo, né? Exato. Porque o que acontece na maioria das vezes, já que nós estamos falando de perdão, Marcos, a maioria das pessoas perdoa. Primeiro, a maioria das pessoas tem dificuldade de perdoar. Mas quando conseguem, perdoa o outro. E esquecem o perdão necessário também, que é a você mesmo. Então, para os outros, você perdoa com facilidade. E para você mesmo, você é um carrasco. Porque o outro pode errar, mas você não pode. Então, o comentário de Fernanda foi muito inteligente nesse sentido. Que a gente se liberta também quando a gente aceita os nossos defeitos. Ora, se nós fôssemos perfeitos, a gente não estaria nesse planeta. A gente não tinha mais nem o que aprender. Muito pelo contrário, a gente era ensinar. Então, se nós estamos aqui ainda nessa experiência terrena, é porque nós temos muito a aprender. E aceitar o nosso lado luz, que são todas as nossas qualidades. Aceitar o nosso lado sombra, que são todos os nossos defeitos. E procurar cada dia mais melhorar essa questão. Então, Marcos, a gente pode continuar quando fala dessa questão de paciência, a gente estava falando sobre paciência e perdão, e que paciência também é saber esperar o tempo de Deus. E aí eu lembrei do livro que eu reli agora, que é um livro magnífico, né? De Paulo Estevam, que foi escrito por Chico Xavier, né? E aí eu vou só situar as pessoas que estão entrando sobre a questão de Paulo Estevam. Paulo, ele era um doutor da lei, ele era uma pessoa importante da sociedade e ele defendia muito a lei de Moisés. E ele perseguia os cristãos, ele perseguia aquelas pessoas que acreditavam em Jesus Cristo. Ele perseguia e pedia para negar, e aqueles que não negassem, eles perdiam até a vida. Aí ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, ficou cego, teve esse encontro com Jesus,
recobrou a sua visão, entendeu a sua missão na terra. E aí o que aconteceu com Paulo? Paulo, com a mesma veemência que ele defendia a lei de Moisés, com o mesmo amor, com o mesmo ardor, com o mesmo afinco, Paulo defendeu o cristianismo, defendeu a ideia do Cristo, a ideia de Jesus Cristo. E a coisa que ele mais queria, então, depois da sua conversão, era sair pregando. Sair dizendo para todo mundo naquela época que quem era o verdadeiro Messias, quem era o verdadeiro Salvador. E a primeira vez que ele foi pregar na sinagoga, ele foi hostilizado, ele foi expulso. E ele se angustiou muito, 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 porque dentro da sua alma, dentro do seu coração, ele queria espalhar aos 4 cantos do mundo essa verdade. Acontece que Paulo ainda não estava pronto. Ele se retirou para o deserto, foi aprender uma profissão, foi estudar os livros, e depois de um certo tempo é que ele começou a pregar pelo exemplo e pela palavra. E aí eu trouxe esse exemplo por quê? Porque tudo tem o seu tempo. Não é o nosso desejo e a nossa vontade quem decide tudo. Existe algo maior, que é a força divina. E a hora, Deus sabe exatamente a hora em que nós estamos prontos. A Cláudia botou umas carinhas rindo e disse, foi sem querer. Não se preocupe, nós compreendemos. Então o Evangelho é uma parte muito linda que eu sei a quase de cor. Que diz assim, a vida na Terra, né? A vida é difícil, eu sei. E ela se compõe de mil nadas, que são picadas de alfinetes e que juntas acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos. É preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então, veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece muito menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Veja, essa parte ela é belíssima. Porque o que é pequenas picadas de alfinetes que acabam por ferir? São os nossos pequenos problemas, aquelas pequenas dificuldades daqui, dali, da família, do trabalho, do nosso templo religioso, de nós mesmos. Então a gente vai juntando esses pequenos alfinetes e a gente acaba se ferindo, porque a gente fica sufocado com pequeninas dorezinhas e que se transformam numa dor maior. E aí o próprio Evangelho diz o seguinte, é preciso considerar os deveres que nos são impostos. Que deveres eu devo ter na minha família? Que deveres eu devo ter no meu trabalho? Que deveres eu devo ter aonde eu estiver? Então, é necessário que a gente analise esses deveres que nos são impostos. E então, vemos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Aí eu venho trazer para vocês a visão, por exemplo, que eu sempre digo que a gente é quem escolhe, essa questão do fardo leve. O fardo parece leve quando se olha para o alto. Significa dizer, sabe o que, meus irmãos? Que é muito mais fácil a gente seguir nossa caminhada de vida se a gente tiver uma mente positiva. Uma vez, quando eu estava terminando o curso de pedagogia, um dos nossos professores, ele deu uma grande lição para a gente. Ele disse assim, olha, a sua profissão é uma profissão espinhosa, uma profissão difícil, mas eu vou contar uma história para vocês, e é essa história que eu vou contar agora. Ele disse assim, que uma certa feita, um homem quis saber se ele era mais feliz ou mais triste. E aí o colega dele disse, olha, é o seguinte, quando você tiver uma tristeza grande, você chega em casa e pregue um prego. E quando você tiver uma alegria, você vai lá e arranca. E assim ele fez para saber se a vida dele era mais triste ou mais alegre. Quando ele tinha uma tristeza, pregava. Quando tinha uma alegria, arrancava. Chegou o dia que ele não tinha pregos para arrancar mais na parede. Significava que
ele era mais feliz, ele tinha mais felicidade na vida dele do que tristeza. Ele só não tinha parado para perceber isso, Marcos. E é isso que acontece com a gente, sabe? A gente reclama tanto, a gente pensa tanta coisa na nossa vida, que muitas vezes a gente vai pensar que a nossa vida só tem tristeza, só tem amargura, só tem dificuldade. Aí vem aquele ditado nordestino que a gente conhece muito: eu atirei pedra na cruz, eu salguei a Santa Ceia, o que que eu fiz para merecer isso, etc. Então, muitas das vezes, é porque você está escolhendo ver só o lado negativo de cada situação. E cada situação na nossa vida tem o lado negativo e o lado positivo. Por isso que diz que o fardo é leve. Olha, o fardo era aquele que eles carregavam nas costas, né? Tipo um saco nas costas, um peso nas costas. E se a gente olhar para baixo, dói tanto as costas que parece que pesa mais. Já se a gente colocar o fardo e olhar para cima, descansa um pouco. E isso tem a ver com a nossa visão positiva da vida. Nós temos que olhar a vida pelo lado positivo, pelo lado da gratidão. Agradecer por tudo mesmo, por todas as dificuldades, por todas as dores, por todos os problemas. E agradecendo, a gente muda toda essa realidade. Porque a gente pensa que a gente não aguenta sofrer. Na verdade, a gente pensa o seguinte: cada coisinha de nada a gente acha que é o fim do mundo, né? Porque a gente dá mais valor àquele sofrimento do que àquela lição que vem depois. Ora, eu sempre digo assim, às vezes eu sempre encontro pessoas muito angustiadas, sabe? Desesperadas, com problema. Eu estou passando por isso, eu não sei a saída, não vou conseguir, não vou... Irmã, analise uma coisa. Desde o dia que você nasceu até hoje, você viveu, não foi? Quantos problemas na sua vida tu já passou? Ah, minha irmã, inúmeros. Ah, não sei, nem perdi até a conta. Pois é, qual deles ficou sem resposta? O primeiro desafio foi aprender a andar. Pois é, e para andar teve que cair inúmeras vezes. E se desistisse? Então é isso, gente. Não existe problema que fique sem solução. Porque na vida, no universo, tudo é assim, tudo é estático. Nada é parado, não. Tudo é movimento. Você pode ficar um tempo remoendo, dando voltas, mas uma hora ou outra você vai encontrar a solução para as coisas da sua vida. E é preciso que a gente tenha positividade, é preciso que a gente tenha paciência, e é preciso que a gente tenha fé e, lógico, a ação. Porque também, né, sentado numa pedra esperando tudo mudar, isso não irá acontecer. Então, a gente vem para essa questão da positividade, de olhar pelas coisas boas da vida, de olhar que tudo nos traz um ensinamento, de ter uma confiança divina. Ora, por exemplo, ontem eu acho que nós estávamos chegando a quase 41 mil mortes, se eu não me engano, né? E 40 mil mesmo. exato. Eu olho para tudo isso como algo que é da vontade de Deus. Deixa eu dizer. Porque nada acontece na Terra sem que a vontade de Deus. A gente não compreende. Minha gente, eu sempre digo assim, se você entrar numa novela e assistir um capítulo, você nem sabe o que veio antes da novela e você não sabe o que vai acontecer depois. Você entra na novela e assiste um capítulo. Você entende? Não. A mesma coisa acontece conosco, Marcos. É uma encarnação, meu amigo. A gente não sabe o que aconteceu antes e nem a gente sabe o que vai acontecer depois. Como é que nós vamos julgar? É para a nossa felicidade, viu? Não é, Marcos? Como é que eu, pequena demais, um cisco, fazer como nosso irmão Chico, um cisquinho de nada na terra, vou ter a petulância
de achar que Deus faz alguma coisa de errado? E onde está a minha confiança? Se quando Jesus sobre a terra disse, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar em vocês, e vocês virão lá depois de mim. Tudo é uma questão de onde a gente coloca a nossa fé. Eu olho para 40 mil mortes e entrego a Deus. Senhor, cuida e ampara dessas almas. Senhor, cuida e ampara essas famílias para que elas possam compreender, diante da dor, existe algo que virá. Existe uma transformação. Né? Pronto. Edson, vai dar para a gente fechar, porque falta só o último parágrafo, né? Então, o último parágrafo nos diz o seguinte: coragem, amigos. O Cristo é o nosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto vós tendes vosso passado, que se não é o ontem, é o passado das reencarnações, né? Vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos, e essa palavra encerra tudo. Um Espírito Amigo, Ave 1862. E aí a gente fecha, né? Edson, nem se preocupe, eu vou fechar aqui, fazer as minhas considerações. Marcos também. A gente fecha, porque o Evangelho nos diz o seguinte: coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais que vós e não tinha nada a expiar. Então, que a gente faça do Cristo o nosso modelo de conduta, o nosso modelo de caminhada. Analise, minha gente. Vamos estudar o Evangelho. Vamos conhecer a vida de Jesus, a postura de Jesus diante de tantas inúmeras passagens da vida, para que a gente possa compreender o que ele vem nos ensinar. A humanidade caminhou muito depois que Jesus nos deixou fisicamente, porque espiritualmente ele está conosco. A humanidade caminhou muito, mas ainda não compreendeu a mensagem do Mestre, que é uma mensagem de amor, que é uma mensagem de perdão, que é uma mensagem que acolhe. Jesus veio dizer para a gente que nós somos filhos de Deus, que nós temos uma centelha divina, que nós fazemos, agora fazem como os nossos colegas da física quântica, nós fazemos parte do todo, nós não estamos fora, nós somos todos juntos, estamos todos juntos. Espiritualidade, pessoas encarnadas, espíritos de luz maiores, nós estamos todos juntos para que esse planeta se transforme. E onde é que essa transformação começa? Dentro de nós. E eu vou dizer, a paciência é uma grande virtude. Uma grande. E o que é interessante, se numa vida nós conseguimos ser pacientes, minha gente, a gente desencarna, reencarna e na outra nós continuamos sendo pacientes. Porque uma virtude depois de adquirida, ela é nossa eternamente. Então, eu queria agradecer a todos vocês que participaram conosco, os comentários, as participações. E o convite é esse. Vamos estudar o Evangelho, vamos estudar a vida do Cristo, vamos ver se a gente consegue dessa vez não só conhecer, mas sentir verdadeiramente o exemplo dele. Não é isso? Então agora, Marcos, as considerações são com você. Minha irmã, muito obrigado de coração. Que Deus abençoe você, abençoe todos os irmãos aí do Mário Tereza. Eu estou com saudade de vocês todos. Daquele abraço. E vamos fazer a prece, porque falta 5 minutos, que Edson já está... Exato. Você quer fazer a prece? Posso sim. Então, irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Vamos, nesse instante,
pensar em todos esses ensinamentos que a gente ouviu na noite de hoje, que passam pela dor, que a gente veja a dor como uma aprendizagem, que a gente possa ver a dor como algo positivo em nossas vidas, para que a gente se fortaleça na confiança no tempo de Deus, nos desígnios de Deus na nossa vida, para que a gente fortaleça a nossa fé diante da vida, diante das pessoas, diante das circunstâncias. Que a nossa fé não seja só fé de palavras, mas que ela seja uma fé de ação, uma fé ativa. Que a gente possa trazer as palavras do Evangelho e essa aprendizagem para o nosso dia a dia, para a nossa família, em todos os lugares que nós estivermos. Que a gente possa trabalhar a paciência, a caridade e o perdão, não só com os nossos irmãos desencarnados, mas também com os nossos irmãos desencarnados, as nossas companhias espirituais. Que o amor do Mestre Jesus seja a luz na nossa caminhada, que o exemplo que ele deixou sobre a terra nos una e nos transforme numa comunidade fraterna e irmã, e que a gente possa, construindo o reino de Deus dentro de cada um de nós, primeiramente, a gente possa trazer esse reino para fora, para que a gente possa trabalhar a paz, o amor, a abnegação, a tranquilidade, para que a gente possa, quem sabe, um dia transformar esta terra num mundo melhor. E que a gente possa se transformar também. E quando um dia partirmos daqui, do mundo físico, que a gente vá com a confiança de que o mundo espiritual nos recebe, com tudo aquilo que a gente tem, com todas as virtudes da nossa alma, que a gente possa dar continuidade também no mundo espiritual à nossa missão. Que as bênçãos do Mestre Jesus sejam derramadas sobre cada um de nós nesse instante, nossa família, nossos amigos. Que Maria Santíssima nos ilumine sempre com sua luz e que o nosso Deus de amor e de misericórdia nos ensine a caminhar sobre a terra como centelha divina, como pequenos deuses que fazem parte dele. Somos filhos de Deus, os eleitos de Deus, os escolhidos pelo seu amor unicamente. Muito obrigada pelo aprendizado de hoje, pela experiência. Que Deus nos abençoe.